filosofar, falar bonito, querer lacrar, mas eu tô aqui defendendo a classe trabalhadora, que é a maioria que tem no país. Vamos ler os superchats aí, depois a gente vai para as considerações finais. Beleza. Galera, você tá aí, se inscreve no canal, é muito importante que você ajude a gente. A gente tem tentado fazer o melhor possível aqui para vocês. E a resposta de agradecimento, ou se vocês estão achando bom ou não, é se inscrever no canal. Afonso Amorim mandou aqui: a única saída do Brasil é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Leonardo Gabriel Socol mandou R$10 também. Fui contratado em uma empresa e tive que escrever uma carta à mão ao Sindicato dos Metalúrgicos pedindo para não ter o meu salário taxado por essa máfia. Me senti coagido, como se fosse a minha obrigação. Quer falar alguma coisa sobre isso? Opa, olha só, na entrevista anterior, a gente conversou sobre isso. Tá muito esclarecido. Proponho dar uma olhada, eu explico a fundo, porque eu faço este debate em relação ao que foi colocado aqui sobre o descrédito que os sindicatos hoje têm na sociedade de uma forma geral, e muitas vezes o trabalhador faz a carta à mão e não contribui. Só que aí é importante colocar o seguinte: isso não é imposto sindical. O imposto sindical ele foi extinto com a reforma trabalhista no ano de 2017 e hoje, infelizmente, uma boa parte dos sindicatos não representa os trabalhadores. Essa é a taxa assistencial quando você celebra um acordo ou convenção coletiva que os sindicatos fazem a cobrança e o trabalhador ele tem o direito de oposição. Então, para você, trabalhador, se este sindicato de metalúrgico, é importante colocar, porque às vezes as pessoas pensam que existe um sindicato de metalúrgicos só no país, que é o sindicato do Lula, do ABC. Eu sou do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos e região, mas existem vários sindicatos de metalúrgicos, deve ser, no caso aí, o camarada que fez essa pergunta, o sindicato com certeza não representa ele. Se fosse um sindicato que fizesse a luta para aumentar o salário, se fosse um sindicato que fizesse a luta por melhores condições de trabalho, talvez ele não faria a carta, pelo contrário, ele faria a contribuição para o sindicato pelo fato de ter a representatividade de fato sobre os trabalhadores. Mas eu faço um convite para você, qualquer coisa, entra aí nas minhas redes sociais, a gente pode trocar uma ideia em relação a isso, porque esses sindicatos que não representam os trabalhadores, vocês têm que pegar e têm que ir para cima mesmo. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Miorinho? É uma crítica sua do sindicato também? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que essa crítica não se aplica de fato ao sindicato dele, não usa imposto sindical. Eu apontei várias outras medidas sindicais que precisam ser desfeitas para que o sindicato tenha um formato que possa ser apoiado. Eu não sou contra os sindicatos. Você deve ter reparado que, inclusive, eu elogiei a atuação dos sindicatos nos Estados Unidos e dei um formato de sindicato que eu acredito que é pertinente, que deveria ser aplicado hoje. Um formato em que o sindicato está ao lado da empresa, paralelo à empresa, e não dentro da empresa, e possuindo todas as estruturas de individualizar cada um dos casos, no particular, sobre como essas negociações poderiam ser feitas, e os acordos coletivos não terem a capacidade expressiva de impedir a individualização dos casos. Eu acho que essas são medidas que atrapalham os sindicatos e são coisas que os sindicatos aqui do Brasil poderiam aplicar de fato e poderiam tornar o sindicato muito mais amigável para as empresas, muito mais amigável para os empregados e fazer com que efetivamente boa parte dos dilemas relacionados ao sindicato diminuíssem ou zerassem. E isso não acontece em virtude, é lógico, dos interesses dos sindicatos atuais e do próprio governo, que está muito satisfeito com a condição dos sindicatos atualmente. O Rodrigo Yellow mandou aqui: trabalho no Brasil como desenvolvedor de software e negocio meu salário individual. Consigo ganhar mais que a média. Acho que ele quis falar na hora que falamos do acordo coletivo, né? O Jefferson Duarte mandou aqui também: chão de fábrica nos Estados Unidos é composto por imigrantes. Verdade. Leonardo Gabriel: Weller, você é um bom trabalhador, argumenta bem e tal, mas eu posso não aceitar seus serviços? Que parece que é obrigado. Não, então, vamos lá. Existe uma confusão sobre taxa assistencial de imposto sindical. O imposto sindical não existe mais. Aquele dia do trabalhador, que tem muita confusão. Quando o sindicato celebra um acordo, você pode cobrar a taxa assistencial pelo acordo celebrado e você tem que abrir o direito de oposição. Existem muitas situações em que o trabalhador vai até o sindicato falar: eu não quero contribuir. E quando você explica o que o sindicato faz, a estrutura
que o sindicato tem. E quando você dialoga, disputando a consciência de que, trabalhador, você tem que contribuir para o sindicato, porque a gente não pega dinheiro do empresário, a gente não pega dinheiro para o governo. Então você tem os advogados do sindicato, você tem que pagar o salário do advogado do sindicato, você tem que pagar a internet, você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz, o carro do sindicato tem que pôr gasolina para fazer as atividades sindicais. Quando você explica, muitas vezes até o trabalhador, ele desiste e ele acaba se tornando associado. O que nós defendemos é a associação, a sindicalização dos trabalhadores, que é o trabalhador que ele assina uma ficha dizendo que ele concorda que desconte todo o mês do seu salário. Por exemplo, no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, é 1% do salário base do trabalhador que ele contribui para o sindicato, de forma voluntária. Ninguém é obrigado a ficar sócio do sindicato. É o sindicato que tem que fazer o trabalho e é o sindicato que tem que fazer a disputa da consciência para que o trabalhador, ele fique sócio do sindicato. Então, é um debate interessante que tem, porque, infelizmente, muitos sindicatos deixam a desejar. Isso faz com que o trabalhador ele tenha ódio, ele tenha raiva, assim como uma parte da sociedade de sindicatos. Por isso que eu falei, inclusive, quando me referi aqui ao debate, porque... E falo para todos vocês aí que estão vendo o Heller falar pela primeira vez, que pesquise a história do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. É um sindicato diferente, a gente tem orgulho disso. O senhor da Guerra mandou aqui também R$10, que é o comandante Farinaz, Arte da Guerra, obrigado. Ô, Farinaz, um abraço. Leonardo mandou R$2, obrigado. Quero debater depois com o Farinazo. Quero debater com o Aldo Rebelo, quero debater depois com o Farinazo. O Miorim quer debater com todo mundo. O Miorim é o seguinte, ele quer... Inclusive tem uma galera que pede pra gente não trazer o Miorim mais, mas eu quero falar que, apesar de discordar muito do Miorim, o Miorim é meu irmão, né? E ele tá fichado aqui com a gente. Todo mundo que todo vem, mês, se o Miorim quiser, ele tem carta branca pra debater aqui. E o Miorim... Eu adoro ver ele passando vergonha. Eu vou deixar aberto aqui, a galera já sabe que o Miorim desafia todo mundo pro debate, que isso ele faz. Qualquer um que quiser debater com o Miorim, ele vai aceitar, ele peita qualquer debate. E outra coisa... Debate e combate. Ele tá se preparando. Quem quiser bater no Miorim fisicamente também, em breve, marca a luta, vai lá e bate nele. Vamos lá. Cícero mandou R$2, obrigado. Vai lá, acelera então, cabeleiro. Pau na máquina. Nicolas Alves, o Heller pediu pra concluir a pergunta e o Miorim ainda colocou o cuponeiro por conta do tempo. Nicolas Alves mandou aqui também outro superchat. Trabalho desde os 14 anos de idade, depois por anos como CLT, conhecendo de perto o patrão bonzinho, entre aspas. Hoje sou servidor público e o choro é livre. Força aos sindicatos não pelegos desse país. Força aos trabalhadores precarizados. Obrigado ao Três Irmãos por colocar esses libertários para apanhar. Valeu. O Leonardo mandou aqui: estou tirando print do chat, irei processar vários casos de racismo contra um indígena da classe trabalhadora. Aí, Indião! Acho que a galera tava com preconceito em relação a você aqui, viu, Miorim? Faz parte. O Miorim não processa ninguém, já. Não precisa que o Miorim não faz isso com ninguém. Superchats ofensivos eu vou descartar aqui. E o Miorim não processa ninguém, então se você é fã do Miorim, não precisa processar, porque ele é contra esse tipo de coisa. Exatamente. Não tem minha autorização. Nicolas João Ferraz, meu município nunca rolou nada assim. No máximo, atrasou o salário poucos dias. Obrigado por se preocupar. Tá, valeu. O Econotravel mandou R$5 também. Valeu, Econotravel. Ele falou, esse Heller é típico lulista. Vive às custas do trabalhador e ao mesmo tempo defende o rico. Vide bancos que lucram absurdos com Lula. O Heller é contra o Lula, né, cara? Isso. Super crítico, né? Eu sou do PSTU. O PSTU é oposição de esquerda ao governo do Lula. Falando aqui enquanto militante de um partido político. E no campo sindical, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região é filiado à CSP com lutas. E nós... somos independentes de todos os patrões e de todos os governos. E nós achamos que nos governos do Lula, tanto os primeiros como o governo da Dilma e no atual governo agora, existem retirada de direito dos trabalhadores. A gente não colocou aqui, mas você teve no ano passado aí com os cortes do governo federal, mexeu no PIS.
Recebe PIS quem ganha até 2 salários mínimos. Então, na nossa opinião, do ponto de vista da economia, o governo do Lula ele segue a mesma cartilha neoliberal dos governos anteriores. Então, não defendo o Lula. Primeiro episódio com ela a gente falou sobre isso. Dolores. Meurinho aprendendo a gritar com cogos. Não, que isso? Sério? Não, para. Inclusive vai rolar um debate Meurinho e cogos, hein? Vai? Vixe. Não sei. Tem que ver se Cogos vai aceitar. Jefferson Duarte, está uma bagunça esse debate. Eu acho que mandou isso pra você, Roberto. Foi pra mim mesmo, desculpa aí, vou melhorar. Boa. Econotrável mandou mais R$5. Nicolas mandou R$2, responde a pergunta. Quem achar que o Miorim perdeu essa é igual QI 83. Mandou aqui. Miorim tá imitando as gritarias do Cogos. Quem mandou foi o Felipe. Obrigado, Felipe. Não, achei que ele Doni Cavaleira mandou R$5. Não, eu lhe xinguei em algum momento, como o Cogos xinga os convidados? Tranquilo, faz parte do debate. Espero ter... Tranquilo. A gente precisa de... Foi um pouco duro, pra mim, tranquilo. Respeito. Faz parte do debate. Da minha parte, tranquilo. Teve excesso de tom de voz... Mas de agressão, tipo assim, acho que não, foi pra mim, foi super tranquilo. Na próxima você pode ficar de pé o programa inteiro. Não vai me intimidar isso, viu? Gente, fica tranquilo. Peraí. Vamos voltar pro controle de novo. Nicolas mandou aqui, se quer falar de Avibraz, tem que estudar Avibraz. Isso. Legal. A gente pode fazer um debate depois falando só de Avibraz. Eu acho que vai ser produtivo. Xi Jinping mandou... A empresa sempre quer maximizar o lucro. Vem do trabalhador. Se o podcast Três Irmãos faturasse em bilhões, com certeza poderia pagar R$20 mil a todo mundo. O seu mundo só funciona em lógica para consistente mesmo, porque tá cheio de contradições. O Jonathan Ockley mandou R$5, obrigado. Econotrável mandou mais R$2, obrigado. Nicolas Alves, R$5, obrigado. Luca Vieira, R$5, obrigado. Leonardo mandou outro superchat, obrigado. Tutorito Ícaro mandou R$2. Sociedade Cooperativa perguntou aqui. Nicolas Alves mandou mais R$5. Xi Jinping. E quem contratou a diretoria? É uma cooperativa ou uma empresa privada? O quê? Tá. A diretoria da Avibraz? A diretoria da Avibraz foi contratada. Essa decisão que toma o João Brasil. O João Brasil tomou a decisão de contratar a diretoria. Depois disso... Você não pode falar isso, Meurinho. Você não trabalhou na Avibraz. Não, ele não tomou essa decisão. Então a empresa surgiu do nada. Tomou. Precisa ter tomado por ele, né? Você não pode responder isso. Não, quem pode ter sido? A Avibraz tem um presidente que é ele com 99% das ações e um vice-presidente. Mas esse presidente é quem toma as decisões? João Brasil, ele é o dono e é o presidente. Meu querido, não tem como você dizer que ele não trabalha, que ele não vai nunca pra lá, que ele não tá nem aí pra empresa, que ele toma as decisões. E toma, Meurinho, ele superou a empresa, cara. Ele pegou empréstimo. O João Brasil que toma. É a mesma coisa. Na boa, você tá defendendo o João Brasil sem conhecer ele, cara. Vai pegar mal pra caramba pra você, viu? O que rolou com a Americanas rolou na Avibraz. A mesma coisa da Americanas rolou com a Avibraz. As duas coisas são inconciliáveis, cara. Você não pode ter uma empresa que tá tomando todas essas decisões e simultaneamente um cara que não tá na empresa. É evidente que quem tá tomando essas decisões é a direção. E quando você não coloca quem tem a caneta na mão pra decidir o que faz? É quem tem a maioria das ações. Quem tem a maioria das ações? O João Brasil tem 99%. O João Brasil, ele não tá no dia a dia da empresa. Quem tá tomando decisão é a diretoria. Ele é o filho do João Vertes, o dono da Sim, mas ele tá no dia a dia da empresa. Não, na boa. É com todo o respeito, ô Miorim. E jamais eu vou me utilizar de um tema moral para discutir argumentos políticos. É que o caso da Avibraz, o que você falou aqui, não tem nada a ver. Aí a gente precisa estudar o surgimento da Avibraz em 1961. O João Verdes, que era o dono, ele faleceu num acidente de helicóptero. Aí o João Brasil, o filho dele, assumiu a empresa e foi para a presidência. Teve a primeira crise da Avibraz em 1988, a segunda crise em 2012, agora a terceira crise no ano de 2022. O que eram os contratos que a empresa tinha com o Oriente Médio depois da pandemia? Não, eu tô dizendo numa boa, que precisa dar uma estudada a fundo, porque o que você falou da Avibraz aqui não tem nada a ver, Miorim. Na boa, com toda tranquilidade, com todo o respeito, viu? Presta atenção. Uma decisão, ela tem que ser tomada por alguém, não é isso? Sim. Quem vai decidir como vai ser a decisão? É que você falou, o João Brasil, ele ia pra fábrica, viu? Eu conheço a Avibraz. Vou lá todo dia. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se a gente fosse agora fazer o organograma da Avibraz, a gente fosse abrir aqui o organograma, a gente botaria lá em cima, presidente. Ok? Só que as decisões são tomadas por quem?
Cada uma das decisões, individualmente, é tomada por quem? Quantos funcionários... Isso é marxismo, não sei se você entende. Isso é marxismo. Porque se esse cara fosse o responsável pelas decisões da empresa, então ele não estaria roubando os trabalhadores. Porque as empresas bem-sucedidas, no caso de dono único, elas seriam, propriamente ditas, empresas que não estariam roubando de ninguém. O que o marxismo acredita? Ele acredita que o setor gerencial da empresa, os administradores, poderão substituir o setor capitalista da empresa. Que você ter a propriedade da empresa não é gerenciar a empresa. E o que eu estou dizendo? Se você diz que esse cara é incompetente, que ele não tá nem aí pro dia a dia da empresa, quem tá tomando essa decisão de demitir 420 funcionários é a estrutura gerencial. É essa estrutura que tá tomando decisão. Sim, mas quem negocia com os gerentes quando tem qualquer discussão relacionada a capital-trabalho somos nós do sindicato. Isso. E é sempre afirmado que as decisões da Avibraz passam pelo João Brasil. Ele está mentindo pra você! Você já foi na Avibraz quantas vezes, Miorim? Liga pra ele. Quantas vezes você foi na Avibraz? Você nem sabe onde fica a Avibraz. Você não sabe nada de Avibraz. Você não sabe nada de Avibraz. A sua empresa. Não é minha, eu não sou dono da Avibraz. A empresa Miorim, estuda a Avibraz. De boa, estuda a Avibraz. Você não sabe nada de Avibraz. Materialidade. Você não sabe nada de Avibraz. Estuda a Avibraz, Miorim. Miorim, para de defender o João Brasil. Capitalista que deixa o trabalhador com 24 salários atrasado. Você tá aqui dizendo que existem os gerentes que tomam a decisão que não é culpa dele. A culpa é dele. Miorim, você não sabe nem onde fica a Avibraz. Você não sabe nem onde fica a Avibraz. Você não sabe nem onde fica a Avibraz. Empresa não, Miorim, estuda a Avibraz. Eu fiz administração, cara. Eu não sei como funciona uma empresa, cara. Pelo vice indústria de defesa, você não sabe nada. Presta atenção. Indústria de defesa, você não sabe nada. O que fabrica, quais são os contratos, com quem tem, com qual país, qual é a discussão de venda que tem hoje, que foi com a Austrália, foi com a China, agora é com a Arábia Saudita. Você precisa estudar a Avibraz pra você vir pro debate. Você tá falando da Avibraz aqui desde o começo sem saber nada, Miorim. Estuda pra gente fazer o debate. Desse jeito não dá. O cara te sacaneou, cara. Miorim, os gerentes lá têm nomes, tá? Essas pessoas estão sacaneando. Para de Essas defender pessoas patrão, são eu elas defendo o trabalhador. São elas que estão decidindo quantas pessoas têm que ser demitidas. São elas que estão decidindo qual o tamanho dos cortes. São elas que estão fazendo o trabalho gerencial da empresa. O João Brasil, pelo que você relatou aqui, você relatou com detalhes. Você relatou que ele é incompetente, que ele nunca tá na empresa, que ele não tá nem aí, que ele muitas vezes está na Europa, que ele tem um baita apartamento longe de pagar. Então, se ele está nessa situação, quem está tomando as decisões gerenciais? Eu vou cortar 400 pessoas. Em qual cidade fica a Avibraz? 500 pessoas. Eu não preciso saber onde fica. Você nem sabe onde fica a fábrica, você tá aqui falando de Avibraz desde o começo, cara. Presta atenção, você não sabe nada de Avibraz. O seu mundo vai cair se você não sabe nada de Avibraz. Na boa, se o diretor estiver te sacaneando. Eu defendo o trabalhador que tá sem salário. Para de defender patrão, para de defender João Brasil. Você nem sabe onde fica a Avibraz. O que fabrica a Avibraz? Estuda a Avibraz pra gente defender. Para mim, a Avibraz é uma das empresas mais importantes que tem no nosso país pelo produto fabricado, todo o acervo tecnológico existente. Por quê? Você discutir a Avibraz não é igual discutir uma fábrica de caneta capitalista normal. Nós estamos falando de uma indústria bélica. A maior empresa do setor de defesa que existe na América do Sul. Aí a gente tem que debater o surgimento da empresa. Quem é o João Brasil? Você nem sabe. Por que ele assumiu a empresa? Aí nós temos que discutir 1961. João Verdes, que fundou a empresa junto com outros engenheiros do ITA. Eu tô dizendo, numa boa, não é pra desqualificar. Estuda a Avibraz. Você não sabe nem onde ela fica. Aí a gente debate a fundo. Do jeito que você tá colocando aqui, você não sabe nada de Avibraz. E na boa, não sabe nada de luta de classe, vida concreta do trabalhador. Mas esse é o problema. Você não se ligou a luta concreta de quem pra quem é. Você não se ligou que quem tá tomando essas decisões gerenciais é um diretor. Você não se ligou que ele tá te sacaneando. Inclusive, você tem medo de ligar agora pra ele. Pra que você vai ligar agora? Porque você tem medo. Você tem medo que o seu sindicato saiba o que vai acontecer. O seu sindicato vai saber que os gerentes é luta de classes. Que os 420... O João Brasil nem sabe quem são os 420. Para de defender João Brasil. É o seu setor gerencial. Para de defender bilionário. Você é pequeno proprietário. Para de defender bilionário, Miorim. Para de defender bilionário. Vai estudar a Avibraz. Você não sabe nada de Avibraz, Miorim. O Brasil também não, viu? A questão não é defender o João Brasil. Ninguém. Não tem defesa de ninguém aqui. O que o Miorim fala é só sobre o sistema que foi formulado.
Se fosse o João Brasil ou o Mané Caçarola que estivesse lá, não é um nome. Mas se ele não está preocupado com isso, se ele não atua na empresa, a decisão está sendo tomada por outra pessoa. Ele é dono de 99% da empresa. Mas ele não precisa 99% da empresa. Mas é por isso que a revolução seria possível. Porque você substitui você e o Malboro é dono do autolinguagem. Você e o Malboro é dono do autolinguagem. Você tem 50, ele tem 50. Isso. Tem como outra pessoa tomar decisão por vocês? Eu tive um gestor, eu ligo pro gestor vivo. Eu ligo pro gestor vivo. É possível o gestor tomar as suas decisões. Eu fui dono da empresa e tinha um gestor. Eu vou ligar ao vivo pro gestor. O gestor vai afirmar com você. E o que vai acontecer? Sim, é verdade. A responsabilidade é dele. Mas quem tomou as decisões? Tô ligando pro meu gestor ao vivo. Vamos debater o tema do programa. Isso é materialidade. Vamos debater economia. Isso é concreto. Vamos debater o tema do programa, Miorim. Tá vendo? Estou ligando pra ele. Eu posso dizer. Vamos debater economia. Vamos debater a vida do trabalhador. Vamos baixar a terra. Não, vida do trabalhador. O tema é economia. Não. Porque o setor gerencial da empresa, ele tomou decisões que você achava que era o João Brasil que estava tomando da cabeça dele. E quem estava tomando essas decisões eram os gestores e os diretores ali. E os gestores e os diretores acreditaram que eles precisavam cortar 420 funcionários. E você não entende motivos para isso. Miorim, olha só, o tema aqui é pra gente discutir como melhorar a economia do país. Você quis debater a Avibraz. Eu acho que a gente deveria ter feito um programa específico para discutir a Avibraz. E aí eu proponho que você estuda. Você não sabe nada de Avibraz. Você tá falando o tempo todo das demissões. Por que a Avibraz demitiu? Quais eram os contratos que tinha? Você não sabe nem onde a Avibraz fica, ô Miorim, na boa. Com todo respeito, tem que saber para debater. Você defende bilionário, eu defendo o trabalhador. Você é capitalista, você defende bilionário, eu defendo o trabalhador. Seja João Brasil, seja a diretoria da empresa, seja gerente, estão todos lá para defender o capitalista do dono. E eu tô aqui para defender o trabalhor. Essa que é a real. Agora, tem que estudar a Avibraz, não dá para debater desse jeito não, Miorim. Agora, eu digo o seguinte... Esse gerente, ele tá roubando tempo de vida de você. Eu fosse você, eu sentava seriamente com os diretores e eu conversava. Cara, por que vocês acreditaram? A gente senta pra negociar a relação capital-trabalho. Eu nem de gerente, representante de patrão, eu gosto. Eu gosto de trabalhador. Mas aí você pergunta, por que eles tomaram essa decisão? Por que eles cortaram 420 pessoas? Talvez se você soubesse esse porquê, você fosse capaz de negociar. Por que teve a greve que cancelou as demissões? Você nem sabe. Mas essa é a questão. Por que teve a greve? Colocando os motivos. Então você nem sabe. Que esse gerente tiveram. Você não sabe. Advogado do João Brasil. Você não sabe. Advogado do João Brasil, não conheço. Você não sabe nada de Avibraz, Miorim. Miorim, você não sabe nada de Avibraz. Esse cara aí você pode processar. Esse que falou que você tá advogando pro João Brasil, você pode processar. Então me processa, porque você tá advogando pro João Brasil. Velho, João Brasil que se foda. Você é chato, cara. O João Brasil que se foda. O lance ele não tem como ser um patrão ausente e tá tomando todas as decisões da empresa. Quem tá tomando é o setor gerencial que tomou por um motivo. Qual que era esse motivo? Provavelmente aumentar a produtividade total da empresa. E o que isso significa? Significa que se você os contratos que tinha, tem que debater a fundo, Miorim. Mas é essa a exata questão, meu querido. Então, eles tomaram essa decisão para manter a empresa durante mais tempo. Eles não tomaram à toa essa decisão. Só que o grande lance não sei se eles estão certos ou estão errados sobre ter tomado essa decisão, mas eles tomaram. E quem tomou essa decisão não foi o João Brasil. O João Brasil simplesmente permitiu que ela acontecesse. Sim. Ele é responsável porque todo dono é responsável. Mas quem toma a decisão no dia a dia é ali. A revolução socialista só é possível se você tiver um setor gerencial... Você não sabe nada de revolução, Miorim. Meu querido, aí pega o lucro da Avibraz, pega o lucro da Avibraz de 2015 a 2019, que foram bilhões. A gente tem o argumento técnico, o estudo do ILAES em relação a isso. Agora, para a gente debater a Avibraz, tem que ser em cima de todos esses dados concretos. A gente está aqui debatendo como melhorar a economia do país. Você viaja muito. Eu tô te explicando. A Avibraz funcionando melhora a economia do país? Sim. A gente ter lutado pela manutenção desses 420 empregos em uma indústria bélica é importante para a economia do país? É, porque a Avibraz funcionando normalmente significa as outras empresas prestadoras de serviço, como a cozinha industrial, que vai fazer a comida para o operário, vai gerar emprego. O transporte fretado, que vai gerar emprego para o motorista. O segurança, que vai fazer a vigilância patrimonial da fábrica, vai gerar emprego para o segurança e para o vigilante. Então, tem a ver com o tema aqui do programa, como melhorar a economia do país.
mantendo os 420 empregos que nós estamos lutando desde 2022, é importante para melhorar a economia do país? Sim, para a região de São José dos Campos, para o Vale do Paraíba, a manutenção desses empregos, e a gente sabe que um emprego na indústria significa outros empregos em toda a cadeia de trabalhadores. Então, pegando o tema aqui do debate, como melhorar a economia do país, a Avibraz funcionando, a nossa luta em defesa desses empregos foi muito importante. Agora, a gente ficar debatendo aqui João Brasil, ficar debatendo essas coisas aí teria que ser um programa específico, porque quem entrou aqui para ver como melhorar a economia do país é esse debate. Fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho sem redução de salário, taxação das grandes fortunas. Estamos falando de economia, vida concreta do trabalhador. Agora, se quer debater a Avibraz, vamos fazer um programa específico para debate de Avibraz, soberania. Ela. Aí eu falei, quem gera a empresa hoje vai continuar gerindo. Porque esse proprietário, o João Brasil, não é quem está tomando as decisões da empresa. Sabia que as ações, você sabia que as ações do João Brasil estão penhoradas? E que está tendo uma negociação com a empresa da Arábia Saudita? Que inclusive você estava errado. Você falou, os bens dele não foram penhorados. E na verdade já tinha sido penhorado desde o dia 25. Não, as ações. Ações é uma coisa, os bens é outra. Não tem nada a ver. As ações do João Brasil estão penhoradas. Aparece lá na matéria que ele teve pedido de penhora completa. Sim, o sindicato entrou com ação para que venda os seus bens. E aí, o que é o sistema capitalista? O sindicato entrou com as ações pedindo para que os bens dele seja penhorado para pagar o salário dos trabalhadores. Isso é a ação do sindicato. A outra empresa, Brasil Crédito, que comprou as ações da PDS, a empresa da Indonésia, que tinha as ações do João Brasil, tem a penhora das ações. Penhora das ações não é bens. Eu falei, cara. Quem tomou a decisão de demitir vocês? Sim, é que hoje tá penhorada. O cara que você tá defendendo aí, tá penhorado as ações dele. Eu tô dizendo que os diretores que tomaram a decisão... Você gosta de defender grande empresário, Miorim? Você é pequeno empresário, cara. Para de ficar defendendo o bilionário capitalista. Vamos só seguir aqui, sabe por quê? Pra gente marcar um outro debate, eu acho que vocês foram bens nas argumentações, aí depois eu vou dar um minutinho pra cada um falar aí. Perfeito, claro. É porque teve uma galera que participou e eles estão aqui com a gente e é importante pra vocês também, pra vocês entenderem quem é a galera que tá do com lado certeza. De cada um e ver a opinião deles aqui, beleza? Vou falar o nome aqui dos que foram mais valiosos, até porque não vai dar tempo de falar todo mundo, mas obrigado a todo mundo que mandou o superchat aí. O Xi Jinping, Miorim, você abriria mão de 20... Eu vou falar aqui e se você for responder, responda sim ou não e obrigado, beleza? Uhum. Mesma coisa, pode ser, Heller? Só pra gente tentar falar o máximo de gente possível. Lógico. Aqui. Miorim, você abriria mão de 20% do lucro do seu lucro para aumentar proporcionalmente o salário dos seus 20 funcionários? Se não, se fosse preciso demitir empregados até a empresa fechar, para onde você começaria? Inclusive você. Por onde você começaria? Inclusive você. Você abriria mão de 20% do seu lucro para aumentar o salário? Estou no prejuízo. Hoje eu tô no prejuízo. Então, você aplica. O Nicolas Alves... Pago eles independente disso. O Nicolas Alves mandou aqui em sua homenagem @ninguém. E sim, sou pobre. Muito longe de ser bilionário, só pra constar aqui. O Nicolas Alves mandou outro superchat aqui. O pobre mandou um aqui de... Não sei, a RS é o quê, Pedro? É um dinheiro não sei de onde, mandou aqui pra gente. A Daro mandou superchat. Danilo Lidjanik. O Silver mandou aqui pra gente, valeu. Leonardo Gabriel Socol de Carlil, enfim, tá aqui também. Canal Polares, Miorim foi refutado. Guarda esse nome, Miorim. Canal Polares, Miorim foi refutado por mim sobre o papel do Estado, quando provei que a origem do Estado é a gravidade e o sistema solar. Fabrício Rocha também tá aqui, Leonardo Procópio, o Marcão Motoca. Jesus Preto e Comuna tá aqui também, valeu, segue a gente aí. Super Funny tá com a gente, o Galo Cego mandou alguma coisa aqui pra você, Miorim, depois vocês vêm aqui, eu vou passar os superchats pra vocês pegam a galera e respondem aí no privado. Miorim defende burguesia, foi o Tico falou. Leonardo Procópio também mandou uma coisa aqui. E o Fabrício Rocha, campanha para Miorim fazer um tratamento com um fonoaudiólogo. Não entende o que ele fala. Eu tenho um problema cirúrgico, cara. Eu não consigo, entendeu? Não é uma parada de fonoaudiólogo. Eu fiz 6 anos de fonoaudiólogo, tá bom? Eu não posso cortar aqui embaixo, ó. Eu tenho um problema que eu tenho alergia à anestesia. Então eu não posso cortar. Vocês ficam repetindo essa porra. Infelizmente não tem nada que eu possa fazer, entendeu? Eu vou tentar fazer um tratamento pra resolver essa minha alergia à anestesia. Até lá eu não posso fazer nada. Então foda-se se você não gosta. Eu não posso mudar isso, entendeu? Vai tomar no seu... Sacanagem isso aí, Robertinho. Vai tomar no cu. Eu tinha que ficar o Miorim. Você acha que eu tô do lado dele? Eu gosto de foder o Miorim, mano.
Cara, é nosso irmão, velho. Considerações finais? Considerações finais aí, vai. Pronto. Tá bom, Robertinho, tá tudo bem. Pô, desculpa aí, viu, meu irmão? Relaxa. Não, meu Orinho, eu jogo Você é bullying do caralho, velho. É bullying do caralho. Pô, galera, obrigado aí todo mundo que mandou superchat. A gente vai para as considerações finais. A gente, convidado, ia ler. Geralmente, debate, a gente lê os 2 melhores, lê um. Os 2 melhores e os 2 mais valiosos, né? Isso aí a gente fez mais. A gente tá caminhando para um próximo episódio que a gente vai receber o Aldo Já em Rebelo. Seguida. Se você tiver aí, já fica. Se você quiser ver o episódio com o Aldo Rebelo, né? Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para te avisar. Meurinho, considerações finais. Não tem nada melhor do que ser o setor gerencial da Avibraz. O setor gerencial da Avibraz é muito bem defendido pelo nosso amigo Heller. Um abraço ao setor gerencial da Avibraz. Fora isso, eu espero ter provado algumas coisas nesse debate. Espero ter provado que a tentativa de certas iniciativas, certas estruturas gerais de melhoria econômica ou de afetar as grandes empresas, na verdade afetam a todos, que essas medidas têm custo, que elas não são gratuitas, que é muito difícil precificá-las e que a solução para os sindicatos é que eles sejam, de forma geral, muito mais livres do que eles realmente são, para que o máximo de indivíduos sejam incluídos nessa distribuição do trabalho e que nós tenhamos uma economia muito melhor dessa forma. Eu acredito que o ponto central do debate pode ser resumido no fato de que a nossa civilização ela foi muito cara para que nós chegássemos até aqui e que mantê-la significa muitas vezes se refrear de agir em muitas das situações. E a nossa economia brasileira ia se refrear se o Estado estivesse cada vez menor e se o Estado estivesse cada vez mais distante do dia a dia das nossas considerações. Muito obrigado ao Heller, muito obrigado aos 3 irmãos pelo espaço. Valeu. Espero continuar fazendo mais debates aqui nos próximos tempos. Valeu? É isso. Pessoal, Alta Linguagem, editora Alta Linguagem, vocês podem estar sempre pesquisando, Formação Alta Linguagem, o canal Ciência da Liberdade, vários nossos canais aí, meu Twitter, Daniel_Meurin, eu tô sempre lá respondendo e falando as coisas, tá bom? Forte abraço. Você tem algum livro da editora pra indicar? Tem uma editora lá pra gente pegar uns livros bacanas, qualquer editora. Editora.altalinguagem.com. Tem lá o Socialismo de Ludwig von Mises. Agora a gente está fazendo um desafio de 10 dias. Nós estamos escrevendo 10 livros em 10 dias. Então saiu já um livro ontem sobre crianças de luxo. Saiu outro livro de 60 páginas, escrito pelo meu amigo Vitor Gomes, sobre racismo estrutural. E vai sair mais 8 livros. Eu mesmo vou escrever um durante a minha estadia aqui, que vai ser sobre o nacionalismo, o patriotismo, como o identitarismo da direita. E aí eu vou tocar em várias das questões relacionadas a isso. Então, se vocês quiserem ver a série aí, não deixe de seguir o canal e dar uma olhada em editora.altalinguagem.com. Valeu? Boa. É isso, senhores. Muito, muito obrigado a todos. Valeu. Não, vamos lá. Agradecer aqui ao espaço do podcast 3 Irmãos, sempre à disposição, principalmente para a gente estar falando em relação à situação econômica do país. Eu acho que o debate ele não fluiu mais para a discussão do tema, que é a economia, e quando se fala de economia, a gente debate a vida concreta das pessoas, em especial da classe trabalhadora e do povo pobre. Eu acho que o Meurin girou a discussão para o debate sobre a Avibraz e o tempo passa muito rápido porque a gente ficou discutindo aqui o gerenciamento, quem tomou a decisão ou não. Acho que faltou a gente debater o que é a Avibraz, a importância estratégica que tem para o país. Verdade. E acho que a gente poderia voltar, inclusive, a debater, pegando do ponto de vista da indústria bélica, qual é a visão dos anarcocapitalistas e qual a visão do socialista. Aí com este tema. Mas... É um desafio? Boa. Não, tô colocando. Tô colocando. Sabe por quê? Você falou aqui do proprietário da empresa e quem toma as decisões. Então nós ficamos discutindo do ponto de vista administrativo quem demitiu, quem não demitiu. Acho que a gente deveria discutir a Avibraz do ponto de vista da defesa do país. Ou seja, se hoje fosse o modelo, se fosse o modelo anarco-sindicalista, o que vocês defenderiam para a Avibraz? E a gente debateu o que nós socialistas defendemos, que a gente fala de estatização sob controle dos trabalhadores, é algo diferente. Mas eu acho que deu para a gente tocar em alguns temas aqui que eu acho que são importantes para a vida das pessoas, como previdência social, jornada de trabalho, fim da escala 6x1, empréstimo consignado via CLT. E aí eu queria colocar a minha opinião. Para a gente melhorar a economia do país, as coisas que eu falei aqui que daria para fazer, que não precisa ser nenhum governo socialista de esquerda revolucionário, isso dá para você fazer dentro do capitalismo. Agora, para melhorar a economia do país e para melhorar a vida da classe trabalhadora, é preciso enfrentar os magnatas bilionários capitalistas. E quando eu falo deles, eu estou falando das grandes empresas e não dos pequenos proprietários. E hoje o Estado, ele é capitalista.
O que a gente viu depois da ditadura militar com a nova república, desde FHC, Dilma, Bolsonaro, Temer, agora Lula de novo, é o quê? O sistema capitalista hoje ele depende do Estado. O Estado hoje é para a garantia do capitalista, seja através das leis do judiciário, seja através do governo ou seja através das Forças Armadas. E também surgiu um debate aqui relacionado a sindicalismo, eu disse aí sobre o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, você que concordou, que gostou aqui com o debate, ou você que não concorda com o que eu coloquei, eu peço para que pesquise, porque o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, ele é diferente. Falei aqui também, sou militante do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e na nossa opinião, enquanto a gente estiver no sistema capitalista, não tem como ter vida boa para os trabalhadores. A gente precisa de uma sociedade mais justa. E a sociedade mais justa que eu falo é o socialismo. Então, eu milito no movimento sindical, mas eu milito também no movimento político. E para a gente ter uma vida boa para a classe trabalhadora, é destruindo o sistema capitalista e construindo uma sociedade socialista. E você que gostou, que concordou, que quer trocar uma ideia mais a fundo sobre sindicalismo, sobre socialismo, sobre a Vibraz ou qualquer outro tema, eu estou também em todas as redes sociais. Tem o meu canal no YouTube, @canal do Weller, onde eu faço alguns conteúdos mais ideológicos, e eu tenho também o Instagram, o Weller_Goncalves, onde eu divulgo lá todas as lutas, inclusive essa questão aí da Vibraz, que muita gente deve ter ficado com curiosidade, eu tenho lá nas minhas redes sociais vários vídeos e praticamente um acompanhamento diário desta situação. Então, se inscreva aí no canal, @canal do Weller, me siga nas redes sociais, no Instagram, o Weller_Goncalves, e eu tô também no TikTok, nas outras redes sociais, sempre conteúdo de interesse para a classe trabalhadora. Boa. Comentem o que vocês acharam desse episódio. Comentem se vocês querem uma parte 2. Quem ficou até no fim, põe o que? Responde a pergunta. Responde a pergunta. Você ficou até no fim. Responde a pergunta. Né? Vamos lá, então. E agradecer também o Instituto Oliver, Carreiras Policiais. Opa. É quem mais aprova policiais em todo o Brasil. O Oliver tem material de estudo para todos os estados. Então, se você tem um sonho de ter uma carreira policial, ter uma estabilidade financeira, procura o Instituto Oliver. Ele vai te ajudar muito.